Olá, amigos do nosso canal, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo que nós estamos fazendo atendendo a uma sugestão de tema de vídeo, né? Então, como nós já falamos em outros vídeos, nós estamos fazendo um experimento aqui no nosso canal de realizar vídeos que versem sobre temas que são sugeridos por as pessoas que acompanham o nosso canal, que assistem os nossos vídeos e deixam sugestões nos comentários. Então, se você quiser, você pode deixar aí nos comentários uma sugestão de tema para que a gente faça algum vídeo, tá ok, gente? Eu não sei discorrer sobre tudo, mas se é uma coisa que dá pra gente, sobre a qual a gente pode versar, né, a gente pode fazer sim, ok, gente? E o tema de hoje é o Dharma, atendendo a sugestão de uma pessoa aí que assiste os nossos vídeos, que tem prestigiado o nosso canal, né? Não tem nada a ver falar, eu não costumo falar nomes, tá, gente? Então, você, muito obrigado, né? São pessoas assim que dão força pra gente continuar, né, com o nosso canal, né? Porque sem esse apoio a gente fica sem saber se está falando para as paredes ou se está fazendo alguma coisa que realmente está fazendo diferença para alguém, né? Eu acho que isso é muito importante, essa força. Não que a gente vai buscar isso, né? Que a gente tem que fazer o que é o nosso dever sem, né, ficar cobrando resultados, né? Sem esperar os frutos da nossa ação, né? Mas então, gente, o que vem a ser Dharma? Dharma é uma palavra que vem do sânscrito. O sânscrito, para quem não sabe, é um idioma sagrado, um idioma no qual foi escrito livros sagrados da religião hindu e budista, tá, gente? Eu não sei se também, no caso, o jainismo, acho que tem também muitos livros escritos nessa língua, né? Mas o sânscrito é, portanto, uma língua como o hebraico em relação à Torá, em relação às escrituras sagradas, em relação, né, aos livros sagrados, né, do mundo judaico-cristão, da Bíblia, né? E no caso, a Bíblia tem vários idiomas, tem hebraico, aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, né? Mas então, as escrituras sagradas do hinduísmo e do budismo foram escritas em sânscrito. E Dharma é uma palavra que vem do sânscrito, assim como a palavra karma também vem do sânscrito, né? E Dharma, a princípio, quer dizer prática e caminho, né? Uma forma muito simples de você entender o Dharma é como religião. Muitas, digamos assim, traduzem Dharma como religião. No budismo, né, o Dharma tem essa conotação, né, de prática espiritual, de religião, né, no caso, né? E tanto é que eu já vi um mestre espiritual indiano falando: para nós não existe religião, para nós existe o Sanatana Dharma, a verdade eterna, a verdade absoluta, né? Então, mas no budismo é muito parecido, quer dizer, quem falou isso foi o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Que ele falou assim: para nós não existe esse negócio de religião, existe, né, a verdade eterna, a verdade, né, absoluta, né? Sanatana Dharma, né? Dharma no sentido de verdade, né? A verdade divina, a divina verdade é o Dharma. Agora, Dharma tem esse sentido também de religião, de caminho da prática, o caminho da prática, o nosso caminho espiritual, né? É o Dharma. Tem um sentido também, que conotação ele tem? Ele significa as escrituras sagradas onde estão os ensinamentos de Buda, no caso do budismo, né? Por exemplo, para os cristãos, o evangelho seria, né, a noção correlata de Dharma, né? Porque o evangelho possui o quê? As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É nos evangelhos que estão ali, né, os ensinamentos de Jesus. No budismo, né, os ensinamentos de Buda, eles estão consignados nas escrituras sagradas também. Embora seja uma noção um pouco diferente do mundo judaico-cristão, mas Dharma ele tem esse significado. Então, dentro do budismo,
tem o Tripitaka. O Tripitaka são as escrituras mais antigas do budismo, né? Que é o chamado Cânone Pali, porque ele não foi escrito em sânscrito, note, ele foi escrito em Pali, tanto é que Dharma é sânscrito, em Pali se chama Dhamma, né? Então, nas escrituras budistas mais antigas, elas não estão em sânscrito, elas estão em Pali, por isso que muitas das vezes você vai ver o termo Dhamma, Dhamma. Porque Dhamma é o correlato no Pali de Dharma em sânscrito, né? E o Cânone Pali, quer dizer, as escrituras budistas mais básicas, né? Elas são o Tripitaka, que seriam os 3/6, né? Tripitaka tem essa noção de 3/6, né? Que são o Abhidharma, os Sutras e também o Vinaya, né? Que são regras mais morais, assim, né? Da conduta ética, moral, né? Então esse é o Vinaya. Já os Sutras, eles contêm os ensinamentos do Buda, os ensinamentos diretos dados pelo Buda, não necessariamente que ele falou, mas que ele inspirou aquilo que saiu dos seus discípulos, mas que falaram inspirados no seu contínuo mental pela influência de Buda, né? Buda passava a maior parte do tempo, inclusive em êxtase, em meditação, né? Então, ele concedia ensinamento assim, de forma mental, muitas das vezes, né? E esses ensinamentos, eles estão consignados nos sutras, os sutras Hinayana. Existe uma outra revelação uma outra forma de budismo, que é o budismo Mahayana, que também tem os seus sutras específicos, que esses estão em sânscrito, né? Tem também o seu próprio Abhidharma, né? Por falar em Abhidharma, quer dizer, isso é uma noção, né, do que seja Dharma, as escrituras sagradas. Porque as escrituras, elas contêm o que? As regras, os mandamentos, aquilo que na Torá se chama mandamentos, né? Nas escrituras sagradas, cristã, na Bíblia se chama mandamentos, né? Que são os preceitos, né? Meu guru chama de shilas, preceitos. A gente vai dar alguns exemplos, né, dados pelos 11 preceitos do meu guru, do que seja Dharma, tá, gente? Então, Dharma também tem um sentido de disciplina moral, tem essa conotação. Tem um sentido também de reino da divindade, um tattva, um determinado plano de consciência, que chama-se Dharma, né? A palavra de Buda é também chamada Dharma. O mantra também muitas das vezes chama-se Dharma. A clareza e a pureza sublimes, clareza mental e a pureza sublimes, também é chamada Dharma. Uma outra forma de você entender Dharma é um fluxo das formas mentais. Qualquer fluxo de alguma forma mental é Dharma. Então, por exemplo, se eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo essa câmera. Entendeu? Essa minha percepção da câmera é um Dharma, porque é um fluxo de uma forma mental. Né? Tanto é que existe uma sutileza muito grande dentro do budismo, né? Que é você dizer assim, os dharmas, eles são impermanentes, ou então se diz assim, os dharmas não surgem nem desaparecem, não tem surgimento nem tem desaparecimento, né? Então, quando se fala isso, ele está falando dos fluxos das formas mentais, tá, gente? Quando você olha o céu está azul, isso é Dharma. Agora, em última instância, já que a gente falou do Abhidharma, existe o Abhidharma Hinayana, do Cânone Pali, né? do Tripitaka, mas existe um Abhidharma que é um livro muito profundo que eu tentei dizer, que é um livro escrito por um grande sábio budista chamado Vasubandhu. O Vasubandhu, ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele escreveu esse Abhidharma, que é um comentário. Se eu não me engano, o Abhidharma é um comentário ao Prajnaparamita Sutra, se eu não me engano, tá, gente? Eu acho que eu não sei, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é assim. E ele vai falar nesse Abhidharma, né, muitas coisas interessantes, vai falar sobre a vinda de Maitreya lá para diante. Eu comecei a ler, é um livro bastante extenso, grosso, assim, né? E eu comecei a ler esse texto, mas é tão profundo que teve uma hora que eu tive que parar, não consegui assimilar tudo. Chegou uma hora que ficou tão assim, maravilhoso, assim, tão profundo que eu já não tinha mais condições de penetrar. Porque, agora, tem uma coisa que ele deixou bem claro. O que é a diferença entre Dharma e Abhidharma?
Entendeu? Eu fiz um curso de budismo aqui no meu canal, né, em que eu tentei, não sei se eu consegui, né, dar a diferença entre Dharma e Abhidharma, e dessa forma explicar o que é Dharma, né, quer dizer, o sentido mais último da palavra Dharma, porque eu falei aqui, Dharma é o ensinamento de Buda, é a palavra de Buda, mas vamos colocar isso de uma forma mais profunda, né? Vasubandhu, ele vai dizer o seguinte, que os Budas, né, eles enxergam as coisas, né, por uma perspectiva que está muito para além do senso comum, porque eles estão no estado de iluminação, né? Então, o Buda, como são raríssimas as pessoas que alcançam a iluminação, nós estamos o quê? Nós estamos sendo levados pela ilusão. Nós somos seres iludidos. O que é um Buda? Um Buda é aquele que uniu, né, a percepção última, né, a verdade da natureza última das coisas e o êxtase. Entendeu? O Buda é o iluminado, é aquele que foi para além da ilusão, é aquele que conseguiu enxergar para além do véu da ilusão. Né? Então, o Buda vai dizer, nós sofremos porque estamos iludidos. Né? De que maneira você vai superar o sofrimento? Né? Rompendo o véu da ilusão, né, através da iluminação. Você tem que alcançar o Anuttara Samyak Sambodhi, ou seja, a iluminação perfeita. No budismo mais básico, fala assim, a princípio você alcança o Nirvana. O Nirvana é a paz mental. Né? Isso já vai fazer tirar as escamas dos seus olhos, né, digamos assim, e já vai te fazer enxergar essa experiência do Nirvana. É uma experiência cognitiva, é uma forma de cognição diferente, em que você enxerga para além das aparências, dos fenômenos que nós percebemos pelos sentidos, daquilo que nós podemos compreender com o nosso entendimento. Né? Buda vai dizer por que nós estamos iludidos. Nós estamos iludidos, né, pelas emoções aflitivas, né, que são obstáculos, são como se fossem, como é que eu vou dizer, obstruções à onisciência, né? Porque esse estado, para além da ilusão, é um estado de onisciência, em que você vai perceber, para além dessas ilusões que nos prendem ao sofrimento, porque ali a gente vai ver que todos os nossos problemas são imaginários. Seria isso. Né? Buda, então, ele preconiza uma salvação, uma redenção cognitiva. Né? Na verdade, Buda não vai falar de salvação e nem de redenção. Ele vai falar de moksha, liberação. Liberação do cativeiro do samsara, da ilusão do samsara, dos sofrimentos do samsara. Então nós sofremos por causa da nossa ignorância. Nós sofremos porque estamos iludidos. E estamos iludidos pelos kleshas, pelas emoções aflitivas, que são as delusões. Estamos iludidos pela natureza dos nossos skandhas, ou agregados mentais. Entendeu? O que são os agregados mentais? São a nossa percepção, a visão, a audição, tato, olfato e paladar, a nossa mente, o nosso intelecto, entendeu? A gente está, digamos assim, percebendo as coisas a partir de um óculos, a partir de uma ótica do espaço-tempo, por exemplo, aquilo que o filósofo Immanuel Kant chamou de formas a priori da sensação, né? A gente imagina as coisas dentro, ou vê as coisas, percebe o mundo pelos sentidos, dentro de espaço-tempo, que são as formas a priori da sensação, dentro de determinadas categorias. Então a gente está vendo as coisas dentro de uma determinada moldura, tudo isso são os nossos agregados, né? São ídolos. São formas a partir das quais, né, nós achamos que a coisa é de uma maneira, né, mas ela é de outra. É como alguém, né, que vê uma corda e acha que é uma cobra e se leva um susto. E de repente ele percebe, poxa, peraí, não é uma cobra, é uma corda. Aí ele ufa, né? Quer dizer, na verdade, o susto que ele levou, o medo que ele teve, foi por causa da sua ilusão. Nós estamos iludidos achando que nós temos um eu, né? Que eu sou esse eu, isso que a gente chama de eu, André Guimarães de Figueiredo, entendeu? Esse eu, muitas das vezes, esse corpo se deteriora, a gente se desespera com o envelhecimento, com a doença, com a morte, né, com o próprio nascimento, né, que a gente está sempre em sofrimento, né?
E Buda vai fazer o seguinte: a gente está preso a esse ciclo, né, de samsara, e a gente só pode superar esse ciclo de sofrimento se a gente puder enxergar além dele, né? Porque isso é ilusão, é isso que Buda está dizendo. Mas é muito difícil a gente entender isso, porque Buda está falando de um outro plano de consciência, um outro modo de consciência, que é a consciência iluminada, que a gente pode chamar de onisciência, né? E que Buda percebe assim, como se tudo fosse um sonho. Na verdade, isso é um sonho, né? E Buda vai falar, se você puder se livrar da ilusão, você se livra disso tudo. Buda ele experimenta um modo de consciência que está muito para além do senso comum. Por isso que é muito difícil explicar para as pessoas. Isso está muito para além do senso comum. Não é? São raríssimas as pessoas que experimentam o estado iluminado de consciência. Deixa eu ver se está filmando. Tá gravando. Então, são raras as pessoas que experimentam o estado iluminado de consciência. Então, é muito difícil, é igual você tentar explicar a cor vermelha para um cego de nascença, né? Porque o cego de nascença não tem a consciência do vermelho. Entendeu? Mas o que Buda diz é o seguinte, se você pudesse enxergar, né, para além dessa ilusão em que você está, você veria que tudo isso é imaginário, você experimentaria sabedoria e êxtase ao mesmo tempo. E o estado de iluminação é um estado de sabedoria, e aqui a gente está falando de uma sabedoria autonascida, espontânea, onisciente, e de um êxtase, né? O próprio Nirvana já tem essa noção, né? O Nirvana é um estado de paz mental, né? As coisas estão acontecendo, você vai perder pessoas próximas, a morte continua existindo, a doença continua existindo, mas você tem paz interior e paz mental, e não é uma paz que depende de circunstâncias externas, né? Então, é muito difícil para o Buda explicar para nós como ele está a perceber o seu fluxo mental, as formas do fluxo mental de um Buda, né? Se a gente pudesse assim, elas são inalcançáveis para nós, porque nós nunca experienciamos o estado em que Buda está. Então Buda ele tem que tentar explicar para nós com palavras que a gente possa entender, né? Isso é Abhidharma. Abhidharma, portanto, é a tentativa que o Buda faz, só ele pode fazer uma coisa dessa, né? Só os Budas têm essa capacidade de explicar para nós, com palavras que a gente talvez possa alcançar, né, como é o estado da iluminação. E aqui a gente pode, né, entender o que é Dharma. Dharma, em última instância, é a mente de Buda. Dharma, em última instância, é, né, as formas do fluxo mental de um Buda, ou o contínuo mental do Buda, ou a maneira, dito de uma forma bem simples, é a maneira como os Budas percebem a realidade, que está muito para além, né, da percepção comum de nós, seres iludidos, né, e samsáricos que somos, né? Então, por isso que eu disse que o budismo ele preconiza uma salvação cognitiva, né? Você, nessa experiência, você se liberta da noção de um eu, e você vai ver que você ter um eu é igual carregar uma bagagem pesada, é um peso, uma carga horrível. Você se livra do eu, né? Você se livra de uma mala pesada, né? É um alívio, né? Porque você se dissolve, né? Você não deixa de existir. As pessoas acham que o Nirvana é uma espécie de extinção, entendeu? É uma extinção da mente ilusória, da mente da ilusão, que nos prende à ilusão, né? Então, Abhidharma é uma acomodação da verdade infinita de Buda, que provém da onisciência da mente de Buda, a nossa capacidade de compreensão, né? Isso é o Abhidharma. Já o Dharma não. O Dharma é a própria cognição direta que existe na mente de um Buda, né? Na mente iluminada de um ser como o Buda. O Buda é o iluminado. A palavra Buda quer dizer iluminado, aquele que, né, rompeu o véu da ilusão mesmo, né, que superou, que conquistou, né? Por isso que ele é um conquistador. Ele conquistou, né, tudo isso e superou, né, a ilusão através da experiência da iluminação, né? E nessa experiência, Buda ele percebe que todas as coisas são vazias. São vazias de quê? De existência inerente. Não existe mais um mundo externo ao qual a gente se apegue. Ou nada externo a nós
Não existe mais um eu, né? E essa sabedoria onisciente de Buda, ela faz com a... Gente, esse vídeo seria teoricamente uma continuação do vídeo anterior, né? Que versa sobre o que é Dharma, o que seja Dharma. Mas só que eu comecei a pensar assim, a câmera parou de filmar, né? Porque eu uso uma câmera que ela só filma 20 minutos, mas eu gosto muito da qualidade da imagem e do áudio dela, né? Porque dá para colocar microfone externo nela. Então eu acabo usando ela mesma. E de repente eu falo demais, né? Eu achei que eu pudesse reduzir, né, tudo que eu estava programado de falar, que eu tinha programado para falar, em 20 minutos, mas impossível, né? Porque é um tema que tem muitos desdobramentos. E acaba que a ideia vira outro vídeo, né? O nosso vídeo de hoje, esse que vocês estão vendo, vai falar sobre determinadas desinformações que eu vejo aí sobre o budismo e sobre o Dharma de Buda, sobre o Buda Dharma. Eu falei sobre Dharma, agora a gente já está falando o Buda Dharma. O que seria o Buda Dharma? É o Dharma de Buda. Quer dizer, dentro do budismo, a palavra Dharma já tem essa conotação de a palavra de Buda, né? Tem essa conotação como a palavra de Buda, mas no caso o Buda Dharma enfatiza ainda mais, porque os hindus também chamam a sua doutrina, os Vedas, de Dharma, né? Mas então, eu vejo assim que o brasileiro, o budismo, né, o Buda Dharma, a doutrina de Buda, é uma ilustre desconhecida para o brasileiro. E eu vejo muita ignorância e muita desinformação, né? E às vezes as pessoas que são do budismo, elas não têm muito trabalho de trazer assim, realmente mais informação e mais esclarecimento. Infelizmente eu não sei porquê. Mas assim, é muito chato dar nome aos bois, né? Porque eu vou falar sobre uma coisa que a Monja Coen falou, tá, gente? E eu gosto dela, eu acho ela legal, eu acho ela sincera, tal, né? Eu respeito muito a Monja Coen, né? E, enfim, né? Cada um tem a sua linhagem. Não existe só uma escola de budismo, existem várias escolas, tá, gente? E no budismo é deselegante você criticar a religião dos outros. Mas desde o momento em que alguém, né, que eu penso assim, na minha perspectiva, distorce o Dharma, porque o Dharma de Buda é a palavra de Buda. E Buda está num nível muito superior ao nosso. Então é muita pretensão a nossa a gente querer, né, corrigir o Buda, né, o iluminado, né? Porque dentro dessa perspectiva é o seguinte, toda verdade vem da mente iluminada. Nós não somos seres iluminados. Então nós temos que confiar no nosso mestre, no nosso professor espiritual, que são os Budas, que é o Buda, né? Daí a importância de haver até um Buda encarnado no mundo. Eu acredito que há esse Buda encarnado. Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Então, a mente iluminada de Buda, ela está vendo as coisas por um ângulo que nós não estamos vendo, um ângulo muito superior, né? E é justamente por isso que nós sofremos, que nós estamos presos à ilusão, enquanto que o Buda é aquele que, né, rompeu o véu da ilusão e pode nos esclarecer. Ele se torna o professor espiritual por excelência. E a Monja Coen, né, talvez motivada por uma boa intenção, que eu respeito muito ela, né? Mas ela respondeu a uma pergunta que eu de uma forma que eu não concordo, porque não está de acordo com as escrituras budistas, tá? Ela disse, fizeram a seguinte pergunta para ela: como o budismo lida com maus espíritos, com fantasmas, com obsessão espiritual, com possessão, não? Alguma coisa assim, com pessoas que sofrem com maus espíritos, com presenças que são negativas, né? Que são espíritos que muitas das vezes são, né, que sugam a energia das pessoas, que são vampiros espirituais, essas coisas assim, né? E ela vai falar que em um outro vídeo, eu não sei se é o mesmo, ela falou que não tem isso no budismo. Depois eu acho que ela se corrigiu, né? E falou uma outra coisa. Ela disse o seguinte: olha, na minha linhagem nós fazemos oferendas a esses fantasmas, são os preta, né? Espíritos de fantasmas, espíritos malignos. Tem os asuras, falou dos asuras. Tem todo o budismo, ele tem toda uma demonologia e uma
e uma teodiceia, né, digamos, teodiceia não, uma teofania, não, teogonia, né, no caso, uma teogonia, né, quer dizer, e tem também uma demonologia. Teodiceia é outra coisa, é a origem do mal, e teofania é a aparição de anjo. Eu estou confundindo as palavras, tá? É uma teogonia, ou seja, uma relação de seres de luz, de seres iluminados, e uma relação de seres negativos. Tá? Existe uma demonologia, tem vários, que é muito parecida com os Vedas, até que segue um pouco os Vedas. Né? São os Yakshas, Rakshas, Rakshasas, são demônios comedores de cheiro, demônios comedores de carne, né, são os guardiões, espíritos que são elementais, assim mais ou menos como os gnomos, as fadas. Alguns são bons, outros não. Tem os asuras, que são semideuses invejosos, né, e também estão muito iludidos, deludidos, né, mas são muito poderosos, podem interferir na nossa vida. Tem os fantasmas famintos, que são pessoas que foram muito avarentas na sua vida, muito avaras, né, e se tornam fantasmas famintos, que tem um pescocinho, uma boca enorme, mas um pescoço muito fino e um estômago pequenininho. Então eles estão sempre com fome, com sede, né, e costuma-se dar oferenda de água para os fantasmas famintos, tá, gente? Então ela falou sobre essa prática, né, que não é uma prática que está nos sutras, não é uma prática que está, né, no Vinaya, né? Eu não sei, teria que fazer um estudo. Eu acho que não tem essa prática nos sutras. Eu vi uma vez um lama, eu li um comentário de um lama que fala de uma cerimônia tibetana chamada Sangye. O Sangye seria a oferenda de incenso e defumação para os fantasmas famintos, asuras, yakshas, rakshas, rakshasas, né, que são demônios, são espíritos do mal, né, para pacificar esses maus espíritos, né. E ele fala que essa prática não existe nos sutras, não tem nos shastras, ou seja, nas escrituras budistas. Isso é uma coisa que foi trazida em grande parte pelo folclore, tá? Não é uma coisa ensinada por Buda, né, mas ela fala disso, de oferendas para os fantasmas, oferendas para esses espíritos, né, para eles serem pacificados. E só. Aí depois ela termina a exposição dela falando, como é que se diz, aconselhando as pessoas a procurarem centros espíritas. Eu achei isso assim estranho, né? Porque o que mais tem no budismo são rituais, mantras, né, para afastar o mal. O budismo é uma tecnologia espiritual que tem tudo isso, né? Eu vou inclusive ensinar uma técnica para vocês hoje. Existem vários mantras e dharanis. Dharani é um mantra longo, né? Por exemplo, tem o Mahakaruna Dharani, que eu já ensinei aqui nesse canal, que ensina como você afastar o mal da sua vida, como você afastar esses espíritos, fantasmas famintos, asuras, deuses. Tem os nagas também, que são deuses dragões, espíritos dragões. Alguns são do bem, outros são do mal. Tem várias formas de você afastar esses maus espíritos. Não é só com oferendas, não. Existem práticas ensinadas nos sutras que não são oferendas. São práticas de recitação de mantra, né, em que você alcança uma maior conexão com os Budas e uma limpeza energética, tanto do ambiente quanto principalmente sua. Que eles limpam você de todos esses maus espíritos, de todas essas negatividades, né? Então eu achei muito estranho ela pedir para as pessoas procurarem um centro espírita, como se o budismo não tivesse competência para dar conta disso, gente. Olha, eu já ensinei algumas práticas aqui nesse canal, mas eu vou ensinar uma outra. A que eu acho mais poderosa é o do meu guru, né? O meu guru, ele é um avataram, né? É um Buda vivo, e ele ensina várias práticas de defesa energética. Ele ensina várias práticas. Isso no budismo já há 2000 anos tem isso nos sutras. O que mais tem são mantras, são rituais, né, pelos quais você pode purificar e exorcizar todas essas negatividades, esses maus espíritos, essas energias ruins, fantasmas, né,
casas mal assombradas, o que mais tem no budismo existe um Dharani, o Mahakaruna Dharani, que é um mantra longo, né, um mantra bem grande, que é poderosíssimo. Entendeu? O budismo, eu não sei, com todo respeito ao espiritismo, né, especialmente a Umbanda, que eu acho que eu tenho uma certa, né, uma certa simpatia pela Umbanda, mas veja, meus irmãos, meus amigos do nosso canal, o budismo tem um egrégor mais poderoso do que, eu acho que talvez ele esteja assim meio que lado a lado, pau a pau com o cristianismo, não sei. Mas assim, o que acontece é o seguinte: o budismo é a religião que floresceu na Ásia. A Ásia é o maior continente do planeta, né? E sem contar também, né, que o budismo é uma religião muito antiga. Quanto mais antigo é um egrégoro, mais poderoso ele é. Né? O budismo já está aí há 2.500 anos, então as pessoas não têm noção de como o Dharma de Buda, o Buda Dharma, é poderoso. Entendeu? Ela não precisava, não que você não possa procurar um centro espírita, claro, eu já cansei de procurar centro espírita, entendeu? Mas é como se não houvesse uma saída dentro do Buda Dharma, né? Como se o budismo, o Dharma de Buda não tivesse competência, né? Então eu vou ensinar uma coisa para vocês que a monja Koi, não sei porquê, ela não ensinou. Eu acho que eu sei em parte. Ela não ensina essas coisas porque são sutras, são coisas que são ensinadas nos sutras pelo Buda, né? Que expulsam esses maus espíritos. E esses maus espíritos, ela acha que expulsar é falta de compaixão com eles. A gente tem que oferecer comidinha para eles, tem que fazer oferendas, oferecer água. Expulsar é uma coisa muito radical. Não é bem assim, tá, gente? Isso daí, né, a gente tem que ser fiel ao ensinamento de Buda. Buda ensinou mantras nos seus sutras, na sua doutrina, que afastam essas negatividades, tá, gente? E isso tem que ser ensinado. Eu vou falar para vocês desse livro aqui. Deixa eu dar foco. Ih, rapaz, não está dando foco? Não está. Tá ao contrário, né? Porque isso aqui é o seguinte, aparece assim, né? O Novo Coração de Sabedoria. Então vamos colocar aqui. O nome desse texto aqui, isso é um sutra budista comentado por também um homem que eu considero um guru meu, um mestre espiritual, que é o Geshe Kelsang Gyatso, é um tibetano, é um lama tibetano. Ele não gosta de ser chamado de lama, né? Ele é muito criticado pelo Dalai Lama, muito criticado por gente dentro do budismo, mas o fato é que ele é que está trazendo ensinamentos para língua portuguesa, a sanga dele. Né? Ele é o único que teve compaixão comigo, os outros são elitistas, é tudo em inglês, né? Só ele que teve a compaixão com as pessoas que têm dificuldade com o idioma, de trazer o Dharma de forma, né, integral, né? Inclusive o Tantra em língua portuguesa, tá, gente? Então esse livro é o seguinte, é o Coração de Sabedoria, seria uma tradução e um comentário da versão curta do Prajnaparamita Sutra. Na verdade, não é o Prajnaparamita Sutra, né? Na verdade, se fala do Prajnaparamita Shastra, né? Mas aqui o seguinte, o título nem é tão importante, a gente vai acabar perdendo muito tempo, né? E o nosso vídeo vai formar os 20 minutos e eu não vou terminar. Então, eu vou só aqui concluindo. A recitação desse sutra é tão poderosa, que ela afasta os 4 maras. Essa é uma outra classe de demônios. Então, existem 4 maras. Os maras, né, das nossas delusões ou emoções aflitivas, que são elas, né, a raiva, o apego, o ciúme, a inveja, né, e a indiferença, não, a ignorância, não sei, eu não me lembro que é a raiva, o apego, o ciúme, a inveja, né? E eu não estou lembrando, que acho que é a indiferença, a aversão, ódio, não sei, alguma coisa assim. São emoções aflitivas, né? Então são os maras dessas emoções aflitivas, que em sânscrito são os kleshas, os 3 venenos, né? Apego, aversão e indiferença. São os 3 apegos, são os 3 principais venenos, 3 principais kleshas, né?
os venenos mentais. E tem os maras dos nossos agregados contaminados, né, que são, por exemplo, exemplo de agregados: a visão, a audição, tato, olfato, paladar, intelectualidade, intelecto, tudo isso são agregados. Mas claro que é muito mais amplo, mas eu não vou ficar... É muito mais vasto, mas eu não vou só estou resumindo. Isso é a segunda classe de maras. A terceira classe de maras é o Senhor da Morte, Yama, né? Então a gente vai sentindo as consequências do envelhecimento. Fica muito mais difícil de você fazer práticas espirituais, de você realizar coisas, porque você vai ficando velho, vai surgindo os medos, né? Os maras, eles estão nos nossos medos, eles geram obstáculos. E tem a quarta classe de maras, que é o Devaputra, que são realmente espíritos malignos, entendeu? A existência deles, né, é relativa, né, porque aí é uma discussão, né, se eles são vazios de existência inerente ou não, se eles são apenas coisas que estão na nossa mente. Não, o Devaputra existe mesmo, tá, gente? Esses maus espíritos, eles existem. Claro que tudo é um ponto de vista relativo, né? Mas eles são demônios mesmo, e eles estão nos nossos agregados, estão nas nossas delusões, nas nossas emoções aflitivas. Tudo isso atrai os maras, e os maras, eles colocam obstáculos na nossa vida. A recitação desse sutra, né, ela espanta os 4 maras, espanta os maras dos agregados, os maras das delusões, os maras, né, o mara Senhor da Morte, né, Yama, e o mara Devaputra, que são demônios mesmo, né, são maus espíritos que colocam obstáculos na nossa vida. Entendeu? A recitação desse sutra é tão poderosa, e tem uma parte assim que ele ensina nesse livro, que eu recomendo que vocês adquiram, que depois que você recita o sutra, o Prajnaparamita Sutra, tem também a recitação do mantra. No meio do sutra você recita o mantra, que é o mantra. Isso aqui nada mais. Quem é Prajnaparamita Sutra? É uma deusa. Está vendo aqui? Ó? Essa é a Prajnaparamita, é um Buda feminino. É uma deusa budista. Prajnaparamita, ela representa o elemento vento purificado dos Budas. Ela representa a mente purificada de Buda, né? Ela é um Buda feminino, uma deusa, né? Você vai entrar em conexão com essa deusa, com esse Buda feminino, né? E no final, né, da recitação tem 4 afirmações que você fala e você bate palma, né? Quando você afirma aquilo, né, você expulsa cada um dos 4 maras. É um rito de exorcismo mesmo, né? E é tão poderoso que muitas pessoas elas realmente experienciam têm muitas experiências assim, sabe, de realizações espirituais, de liberação, de libertação, né? E através da recitação desse sutra e do mantra desse sutra, você pode alcançar a iluminação, tá, gente? O mantra de Prajnaparamita Sutra, dessa deusa, né? Prajna quer dizer sabedoria em sânscrito, prajna, né? É uma sabedoria, é o olho da sabedoria, seria esse tipo de sabedoria, tá? Prajna é o olho da sabedoria, né? Quando o Buda, quando alcançou a iluminação, ele abriu o olho da sabedoria, né? E paramita em sânscrito quer dizer perfeição, né? Então é o sutra da perfeição da sabedoria, seria a tradução do sânscrito, né? E essa deusa aqui, ela representa a perfeição da sabedoria de Buda. Ela é a personificação na forma de uma deusa, né? E você vai entrar em conexão com essa deusa, né? Aqui você tem aqui uma sadhana. O que é uma sadhana? É um ritual, como se fosse uma missa, entendeu? Como se fosse um missal, né, de preces, né? Você recita o sutra, você tem visualizações que você faz, e acho que está acabando o tempo, né? E então você, quando recita esse sutra, você está afastando o mal, você está afastando obstáculos e negatividades, né, através dessa prática, dessa tecnologia espiritual. Tá bom, gente? Eu tentei falar o mais rápido possível, porque não é bom também vídeo com mais de 20 minutos, tá, gente? E afora essa prática, existem N outras práticas ensinadas nos sutras budistas, nas escrituras. O budismo é um Dharma, o Buda Dharma, ele possui uma série de tecnologias espirituais
para libertar as pessoas de negatividades. Então, não é justo alguém pedir para você procurar um centro espírita. Nada contra o centro espírita. Mas é como se o Buda, como se o Dharma de Buda não tivesse tecnologias espirituais disponíveis para você alcançar a libertação, né, a defesa energética, né, e portanto e também em última instância a iluminação, né, porque a finalidade principal dessa prática é a iluminação. Eu vou recitar aqui o mantra de Prajnaparamita Sutra, tá, gente? Teta Om Gate Gate para